Meus amigos, finalmente os jornalistas do consórcio começaram a expor e falar a respeito daquele jantar de Alexandre de Moraes, Alcolumbre e Lula e a razão por trás dele, né? E digo pra vocês, não é nada republicano, não é nada de interesse do povo brasileiro. Não podia ser diferente, né? Mas olha só, antes da gente falar sobre isso, eu já peço pra você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like aí embaixo, isso é muito importante. Tenho que comentar do que aconteceu ontem. Algo sem precedentes e que realmente mostra para grande parte da mídia, para aqueles que ainda acham que vivemos numa democracia, que, não é bem assim. A água bateu na bunda, né? A violação ao sigilo da fonte. Primeiro, foram lá, busca e apreensão num jornalista por fazer um trabalho investigativo, por fazer o trabalho dele, um trabalho de jornalista, né? Embora alguns estejam chamando ele de blogueiro. E aí, apreenderam o celular dele. No celular, chegaram na fonte do jornalista, que revelou aquela informação sobre carros oficiais sendo usados por Flávio Dino, lá no Maranhão, e aí foram na fonte do cara. É surreal. O Brasil é isso. O Brasil viola... O Brasil, né? A gente sabe muito bem quem. O sujeito viola lei, o sujeito viola precedente, o sujeito viola tudo, porque é para dar um recado. Olha, não ousem investigar mais os intocáveis, não ousem mais chegar perto. Lauro Jardim, Bela Megali, Malu Gaspar, enfim, nem vocês estão isentos. E é isso, a água bateu na bunda e vamos ver se eles vão agora acreditar que vivemos num estado de exceção e não mais numa democracia. Agora vamos lá, falando a respeito daquele jantar nada republicano entre o Moraes, Alcolumbre e o Lula. Vale lembrar o seguinte, recentemente o Messias, indicado para substituir o Barroso, ele foi rejeitado pelo Senado. A gente sabe porque o Alcolumbre ele tem uma dívida com o Pacheco, portanto ele gostaria que o Pacheco fosse indicado para o STF e não qualquer outra pessoa, no caso foi o Messias, né? E aí o Pacheco articulou junto ao Alcolumbre para rejeitar a indicação do Messias, e isso aconteceu. E circula nos bastidores também que Alexandre de Moraes estava por trás disso. Ele não queria de jeito nenhum o Messias. Sabe-se lá por quê. Eu até faço uma ideia, mas é bom não falar aqui. De qualquer maneira, havia então essa rusga. Alexandre de Moraes, né, o Lula e o Alcolumbre não estavam se dando bem. Então, houve essa reunião para tentar fazer essa reaproximação, porque assim como nós sabemos que nós temos um país para salvar e a gente precisa deixar diferenças de lado, bom, eles têm o interesse deles e eles precisam deixar as diferenças de lado também. Pelo menos essa foi a conjectura que parte da velha mídia fez. Eu até concordo com isso em certa medida, mas o ponto é que não se trata de resgatar algo maior do que eles. Se trata de sobrevivência. Porque veja só, Alexandre de Moraes será o próximo presidente do STF. Se a coisa está difícil agora, imagina quando isso acontecer. Bom, Alcolumbre, ele quer ser reeleito, ser reconduzido para a presidência do Senado. Ele de qualquer forma, ele vai ter que fazer isso, né? Vai ter que sobreviver, porque se ele sair da presidência, bom, ele está envolvido no caso Master, então a cabeça dele vai rolar também. E o Lula, ele quer ter a tal governabilidade no Senado. E todo mundo sabe que se o Flávio ganhar, se a direita vencer, e se a direita fizer maioria no Senado, e nós temos condição para isso, é diferente da Câmara, nós não temos condição de fazer maioria na Câmara, vai ser muito difícil, mas no Senado nós temos. Se nós fizermos maioria no Senado, tudo isso vai por água abaixo. Tanto Alexandre de Moraes vai sofrer o impeachment, tanto Alcolumbre pode não ser reconduzido ao cargo, provavelmente não será, e, bom, Flávio ganhando, Lula já fica de fora de qualquer maneira. Então, a reunião é nesse sentido, é para sobrevivência. Olha, como será o cenário se mesmo Lula ganhando, a direita fizer a maioria no Senado? Entende? Então, eles estão tratando justamente disso, da sobrevivência deles. Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo de uma dessas jornalistas aí do consórcio que fala um pouco a respeito sobre isso. Vamos prestar atenção. Não fecha com o Flávio, não. Fica solto, porque senão a lenha vai esquentar para você. Qual é o pacto que sai de lá, para que tudo fique como está. Acho que esse que é o grande ponto, né? O que mais me preocupa hoje é o quanto esse avanço, essa ousadia, esse abuso
da mistura de papéis vai comprometer o tronco institucional do país. Do Alexandre de Moraes ter chamado o Lula e o Alcolumbre para jantar e a gente ter descoberto depois, né? Eu acho que pegou todos nós de surpresa aqui, porque pela ousadia de avançar sobre o atropelo institucional. De tudo que a gente já tinha visto aqui, eu acho que, ainda assim, mesmo para nós que somos céticos da capacidade do que o STF, de algumas figuras do STF, são capazes de fazer, isso tudo gerou essa questão. O problema, além dessa mistura de papéis, que a gente já viu em outros momentos, mas não com essa configuração mais profunda, qual é o pacto que sai de lá? Qual é o pacto que sai de lá, por exemplo, para a manutenção inclusive de uma tensão institucional entre eles, para que tudo fique como está? Acho que esse que é o grande ponto, né? Porque Bom, ela começa a repetir, mas percebam que ela iniciou a sua fala dizendo ali, tá meio fora de contexto, mas ela estava falando sobre isso, tá? Sobre essa, digamos, desarticulação na campanha de Flávio Bolsonaro. Recentemente a gente viu que o nome de Tereza Cristina havia sido aprovado pela campanha do Flávio, o Flávio gostaria de tê-la como vice, a própria Tereza aceitou o pedido e estava tudo certo. De repente, vem um recado lá de cima, da cúpula do Progressistas, da cúpula do União, da cúpula do pessoal do Centrão, e agora a gente está vendo que recado foi esse, né? Se afasta do Flávio, não é para fechar com ele. O Moraes sabia que com Tereza Cristina e todo o Centrão aliado ao Flávio, a derrota dele seria certa. Então, o recado veio, foi cumprido e tá aí. Por isso que vocês estão vendo aí, todos os partidos do Centrão estão agora neutros, né? Enfim, é por isso que eu sempre falo, a gente não pode votar em quem tem rabo preso, em quem deve para outras pessoas. Candidatos independentes, claro que vocês conheçam o histórico, saibam do comprometimento, saibam da coragem, e que não vão ser só mais um lá no Senado ou principalmente no Congresso, né, como um todo. E eu sou um desses, né? Eu sempre tive independência, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não devo nada para ninguém. E se eu for eleito deputado federal por São Paulo, eu não vou dever para ninguém. Eu vou estar lá com autonomia, com independência. E é disso que a gente precisa nesse momento. A gente está vendo que os maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje são decorrentes justamente disso. Pessoas devem a grupos ou a outras pessoas, ou sabe-se lá o quê, e por isso não tomam as decisões que deveria. Por que não está todo mundo aliado ao Flávio quando nós estamos com uma taxa Selic de 15%, com a dívida pública explodindo, com 85% das famílias endividadas, com um quilo da carne custando R$80? Não dá para aceitar essa situação. Então esse pacto aqui, que foi costurado nesse jantar, segundo fontes aí da velha mídia, ele não pode se concretizar. Porque já imaginou Alexandre de Moraes na presidência do Supremo, Lula num quarto mandato sem freios, Alcolumbre à frente do Senado por mais 2 anos, não vai ter impeachment, não vai ter nada, e com o poder que Alexandre de Moraes já tem, e vai ter ainda mais com a presidência do STF, meu amigo, o Brasil acabou, não vai ter direita, não vai ter mais nada daqui para frente, a gente não pode correr esse risco. E menos ainda se não colocarmos lá pessoas boas no Congresso, Câmara e Senado. Então, a gente precisa turbinar essa campanha. A gente precisa realmente tratar dela como sobrevivência da democracia, do nosso país. Porque se isso aqui se concretizar, aí realmente acabou. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima.